Vamos falar sobre economia agora. Apesar do país apresentar uma expectativa de baixa inflação para 2019, o consumidor sofre com o aumento no custo da alimentação e também com a elevação no preço do combustível. Porto Alegre é a terceira capital com a cesta básica mais cara do país. Ontem a Petrobras anunciou o segundo aumento consecutivo no preço da gasolina. Para analisarmos os porquês da alta nos preços desses itens tão importantes no orçamento das famílias, nós vamos conversar agora com o economista e professor Cássio Moreira. Boa noite. Bem-vindo, professor. Boa noite. Primeiro, eu acho extremamente importante essa palavra que tu trouxe agora, do porquê, né? Porque muitas vezes tu lê reportagens que simplesmente diz que o preço subiu, o preço da gasolina caiu, mas não vai às razões do porquê das coisas. Então, eu acho extremamente importante trazer essa questão do porquê. Especialmente, já vamos entrar na questão da gasolina, mas antes na cesta básica, acho que não é uma novidade, se a gente for acompanhando os últimos levantamentos, a cesta básica em Porto Alegre sempre foi uma cesta básica cara, impulsionada pelo aumento dos preços, por exemplo, do feijão e da batata. A cesta básica de Porto Alegre ficou mais cara e passou a custar quase, atenção, R$450. Tenta já imaginar um salário mínimo e a cesta básica. Como é que a gente vai concatenar as duas coisas? Segundo o Diese, a capital apresenta a terceira cesta básica mais cara entre as capitais do Brasil. Como é que a gente explica o porquê? Por que Porto Alegre sempre figura nesse ranking entre as mais caras do país? Bom, são diversos fatores, tá? Um deles é a questão da carne, né? O Rio Grande do Sul, assim como outros estados, como Mato Grosso, enfim, tem uma população que consome bastante carne vermelha. E a carne vermelha acaba tendo um preço maior, e pelo menos a quantidade de carne é consumida aqui mais do que em alguns outros estados, porque na verdade a metodologia é dividida por regiões. Não necessariamente as regiões Sudeste e Sul, mas alguns estados compõem a região 1, região 2, região 3, etc. E aí, dependendo do perfil de cada região, tem um consumo maior ou menor de carne. E o Rio Grande do Sul está nesses que mais consome carne. Outra coisa também que afeta, que é uma coisa mais peculiar, é a questão da batata também, né, que acaba também afetando a elevação dos preços. Mas mais do que essas questões, tem uma outra questão que é pouco debatida, que é a questão da estrutura mais de oligopólio que é formado o setor de varejo no Brasil, especialmente em Porto Alegre. Ou seja, na verdade é quase que um oligopólio bilateral. O que seria um oligopólio bilateral para o telespectador? Na verdade, nós temos poucas empresas que vendem os produtos, são poucos supermercados, se concentram em 2, 3 grandes grupos, e também são poucos compradores dos fornecedores, que são esses mesmos supermercados. Então, tu tem o oligopólio dos dois lados. O consumidor, quando vai comprar, é só lembrar qual foi o último supermercado que vocês foram fazer as compras. Geralmente vem 2, 3 nomes na cabeça. Verdade. E também, quando tu vende um produto, se tu não vender, se tu brigar com esses 3, tu quase não vende para ninguém. Sim. Então, tem esse fator também que... Porque a AGAS, a Associação Gaúcha dos supermercados, justifica pela carne, por exemplo. Fala sobre a carne vermelha, o consumo, como tu bem disseste no início. Agora, quanto ao oligopólio, não há uma manifestação sobre, né, a concorrência. Porque, na verdade, o que acontece? Quando tu tem um ambiente concorrencial, as empresas vão crescendo e vão adquirindo, né, se não tiver nenhuma regulamentação mais forte, elas vão acabando concentrando o mercado. Por um lado, isso pode ser bom porque daqui a pouco uma empresa com uma maior escala pode conseguir preços menores. Mas, por outro lado, também, quanto mais concentrado o mercado, mais poder sobre o preço as empresas têm. Então, como tu tem um problema desde a questão da comercialização, da distribuição, o Rio Grande do Sul acaba sendo num dos extremos do país e muitas vezes há também custos de transporte, e quanto mais longo a distância, maior é o custo. Então, todas essas questões fazem com que o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, acabe sempre ficando entre uma dessas regiões mais altas, né, da cesta básica. Bom, o valor, para você ter uma ideia, como eu disse no início da conversa, para você ir calculando, é 1,88% maior do que o obtido em janeiro, né? Representa 49% do salário mínimo líquido nacional, segundo o Diese.
Agora vou tentar entender, você imagina o que isso acontece, né? Como é que isso fecha na conta aí de você e de casa. Agora, vamos tentar entender por que o Brasil, que é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, tem uma alimentação tão cara, especialmente aqui no Sul. Um dos fatores pode ser essa distância, esse país continental que a gente tem, o custo do transporte, a infraestrutura hoje de mobilidade para essa produção é limitada e acaba encarecendo? Na verdade, é um conjunto de elementos. Além desses que tu falou com bastante propriedade, né, a questão da logística, o Brasil ainda tem um custo de transporte muito alto, grande parte do transporte é feito por rodovia, e a gente teria um potencial enorme das ferrovias. Muito do desenvolvimento norte-americano é baseado nas ferrovias, leste a oeste, norte a sul. Mas também tem uma outra característica que tem se mostrado cada vez mais, a área de produção muitas vezes tem começado a ser deslocada, por exemplo, a questão do feijão. Tu tem um deslocamento das pessoas deixando de plantar feijão e começar a plantar soja, trigo, coisas que são commodities e que acabam tendo um viés de exportação. Então, muitas vezes, uma área acaba sendo plantada mais para um produto que é exportado do que daqui a pouco que poderia servir para alimentar, né, a população. A produção local próxima aqui, soja, por exemplo, lidera. Então isso que acaba acontecendo também, né? Sim. Então, na verdade, são vários fatores. Às vezes, desde quebra de safras, questões climáticas, que são questões mais conjunturais, assim como questões mais estruturais, que é a nossa estrutura de logística, de distribuição, os intermediários que vão ganhando fatias, né, até chegar, e a estrutura de varejo que é extremamente oligopolizada, tanto na ponta com o fornecedor, quanto na outra ponta com o consumidor, que a gente chama de oligopólio bilateral. Um pouco desse raciocínio a gente pode transportar para a gasolina, de certa forma, que tem os seus intermediários. A Petrobras estabelece o preço, temos a distribuidora até chegar ao posto de gasolina. A Petrobras aumentou pelo segundo dia seguido o preço da gasolina. Com a nova alta, o combustível acumula um avanço de 17% nesse ano, que recém começou nas refinarias. Como é que a gente pode entender esse vai e vem? São questões macro, exteriores, que a gente tem para definir o preço da gasolina, além dos intermediários? Também. Há uma certa debate em relação à política praticada pela Petrobras, especialmente no atual governo e no anterior do Temer, em contrapartida com os outros governos, que a Petrobras está meio que seguindo a linha da variação dos preços do petróleo. Então, se há um aumento do petróleo, há um impacto também no aumento da gasolina, do diesel, etc. Então, uma das coisas é isso. A outra questão também, a gente tem uma concentração nesse mercado, né, desde a questão da distribuição, da produção, enfim. Mas também tem uma variável significativa para explicar um pouco esse avanço no Rio Grande do Sul por dois fatores. Por exemplo, se tu comparar o pessoal que viajou para Santa Catarina, vê que o custo da gasolina em Santa Catarina é mais barato do que no Rio Grande do Sul, por causa principalmente do ICMS, do imposto, né? Então, o nível de imposto é diferente. Isso traz uma outra discussão que daqui a pouco seria salutar trazer, que daqui a pouco ICMS iguais, né? Enfim, mas esse é outro debate. Então, essa questão do imposto do ICMS acaba afetando o preço da gasolina, mas tem uma outra variável que pouca gente fala. O Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, é uma cidade que ela não tem praia, né? E tem um lago, que chamam de rio, que acaba não sendo balneável, infelizmente. Então, muita gente no verão acaba viajando, né? Porto Alegre acaba ficando deserta nos finais de semana, praticamente, porque o pessoal vai para a praia, né? Nosso litoral. Então, o que acontece? Durante fevereiro, os postos, até porque tem uma queda da demanda, porque muita gente está viajando, os postos acabam podendo diminuir um pouco as suas margens. E em março, que está todo mundo voltando da praia, voltando do carnaval, enchendo tanque, gasolina, isso, aquilo, tem um aumento, a demanda volta, e aí essa pressão de demanda acaba também fazendo com que até o dono do posto acabe meio que recuperando um pouco aquela margem que ele teve que diminuir para vender, lá em fevereiro, em janeiro. Ele aumenta em março justamente porque aumenta a demanda. Então esse é outro fator importante, em conjunto com os outros, para explicar um pouco o aumento de preço da gasolina em Porto Alegre. Bom, rapidamente, a gente tem pouco tempo, mas na tua concepção, a Petrobras deveria manter essa política de preços? E uma outra questão é se nós podemos contribuir na medida em que a gente possa fazer pesquisas, né, de preços saindo das grandes redes que dominam, no caso, os supermercados, e até mesmo os postos de gasolina. A gasolina até tem aplicativo hoje que tu consegue ver, né,
o valor da gasolina e tal. Bom, a minha opinião, né, embora tenha economistas que sempre... tu pode fazer 10 perguntas para 10 economistas, provavelmente vai ter perguntas diferentes. Mas na minha visão particular, eu acho que essa política ela não é a mais acertada. Eu acho que a Petrobras tinha que ter uma estimativa de custos e, em cima dessa estimativa de custos, acabar colocando a sua margem de lucro, né? Então, na verdade, eu acho que é uma política errada, mas, enfim, há outras pessoas que pensam diferente. Perfeito. Professor Cássio Moreira, seja sempre bem-vindo e obrigado pelas dicas e informações, para pelo menos a gente saber aonde está pisando. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.